Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar então da transformada Z, ok? Então, o que é a transformada Z? A gente pode dizer que é uma espécie de transformada de Laplace disfarçada, né? Quando a gente faz aquela redefinição da função exponencial, então aqui é aquela função exponencial contínua, né? E na ST. Aqui, lembrando, S é um número complexo, né? S é igual a sigma mais j ômega. E aí a gente faz o t variar, né, em valores discretos, n vezes o período de amostragem. E eu redefino a minha função exponencial com um gama na n, né, onde eu englobo o e na s e o t aqui, né, o período de amostragem. Então, com essa nova definição da gama de n, com essa nova exponencial discreta, a gente também vai encontrar uma definição discreta da transformada de Laplace para sistemas discretos, que é a transformada Z. Ok? Bom, então em linhas gerais, o que a gente quer fazer é, imagina um sistema linear discreto e invariante no tempo. Quando eu coloco um sinal aqui, eu coloco um sinal, um y, vou botar assim um x de n aqui, né? Um x de n. Eu tenho um sistema que é representado por uma equação a diferenças que tem uma resposta ao impulso, tem uma h de n. E o que vai sair daqui? Vai sair uma y de n. Beleza, eu sei que uma autofunção dos sistemas lineares discretos e invariantes no tempo é a exponencial discreta que a gente viu agora há pouco. Então o que eu quero dizer com isso é que se eu entrar com uma exponencial complexa, agora ao invés do gama eu vou chamar ela de z, propositadamente, porque a gente vai chamar essa variável complexa aqui no discreto de z. Então, se eu aplicar uma z na n num sistema assim, como que eu faço para encontrar o y de n aqui, pessoal? Eu simplesmente faço a convolução, né, da resposta ao impulso com essa entrada x de n. Então, isso daí seria a convolução de h de n com a x de n, certo? Isso vai dar a resposta aqui y de n para uma entrada z de n. Só que como z de n, essa exponencial discreta aqui complexa, é uma autofunção, a gente vai mostrar que se eu entrar com ela, uma z de n, vai sair uma z de n alterado de alguma forma, né? E como que vai ser essa alteração? O que vai alterar na z de n? Vamos ver aqui então aplicando. Então vamos lá. Aplicando a definição aqui da convolução, então vai ser uma m indo de menos infinito até mais infinito, certo? De h de m x na n menos m. Ok? Bom, beleza. Então agora quem que é a minha x na n menos m? Deixa eu colocar aqui, ó, x na n menos m vai ser a própria entrada aqui, né? Então vai ser z na n menos m. Beleza? Ok, então vejam aqui. Eu tenho z na n e z na menos m. O z na n não é a variável mais do somatório, eu posso colocá-la para fora. Então vai ficar z na n, somatório de menos infinito até mais infinito, de h de m, z na menos m. Então vejam, pessoal, o que eu estou olhando aqui, ó. Se eu entro com uma z na n, vai sair uma z na n alterado por uma função aqui de m, ó. Percebem?
Então essa função, ó, se eu entro com uma z na n, vai sair uma z na n mais uma função de z aqui, ó, que depende de z. Então o que eu estou querendo dizer para vocês é que se eu entrar com uma z na n, vai sair uma z na n multiplicado por uma função aqui, h de z. Ok? O que é essa função complexa aqui, h de z? É essa definição aqui. Então eu vou colocar ela de uma forma genérica aqui, ó, que é a transformada z. Então se eu entro com uma x de n, faço uma transformada z aqui, ó, é a mesma coisa que eu aplicar esse somatório. Aqui eu vou colocar de n indo de menos infinito até mais infinito, de x de n z na menos n. Ok? Então essa daqui é a definição da transformada z. Ok? Vejam que é muito semelhante, né, ao que a gente tinha com a transformada de Laplace. Só que em vez de ser um somatório, a transformada de Laplace era uma integral, né? Aí eu tinha x de t e na menos st, né? Onde s era a minha variável, do domínio da frequência contínua, e agora a minha variável no domínio da frequência discreta é a z. Ok? Bom, então, basicamente aplicar a transformada z é calcular esse somatório aqui, eu vou passar a ter o domínio de z. Certo? É o domínio da frequência discreto. Qual que é a vantagem? Para que eu estou fazendo essa transformada z? A ideia é a mesma da transformada de Laplace. Então eu estou pegando um atalho, né, para resolver sistemas, para entender como é que eu faço sistemas, a partir das propriedades da transformada z vai ficar bem mais fácil. Né? Então a gente vai ver algumas propriedades, como a convolução no domínio do tempo discreto, tem que fazer aquele somatório de convolução. Aqui no domínio no domínio z, né, ou no domínio da frequência discreta, complexa aqui no caso, a convolução passa a ser uma multiplicação e assim por diante, tá? Então, assim também como no contínuo a gente ficava no domínio da frequência, estudava lá as funções de transferência contínuas, a gente vai fazer a mesma coisa no discreto. A gente pode ficar no domínio da frequência discreto e vai ter as funções de transferência em função de z. Ok? Então vamos calcular agora, avaliar como é que fica essa transformada z de alguns sinais que a gente já conhece. Então vamos lá, né? Impulso, degrau. Então pessoal, a transformada z, eu vou passar tudo mais rápido agora para a transformada z, porque é só um paralelo com a transformada de Laplace, as ideias permanecem as mesmas. Então se eu fizer a transformada z do impulso, é 1, né? Então o elemento neutro, o impulso é 1 também na transformada z. Vamos ver agora a transformada z do degrau. Então eu vou aplicar aqui, a definição, né? A ideia é a mesma aqui também, pessoal, com relação a transformada z, ela ser bilateral ou unilateral. Então para sinais causais, que é o caso aqui, eu posso fazer de 0 até infinito. Ok? Então vai ficar u de n z na menos n. Ok? Bom, vejam aqui uma coisa. N indo de 0 até infinito, como é que vai ficar u de n? U de n vai ser 1, né? Então vai ser sempre 1. Como que vai ficar esse resultado aqui? Então, n igual a 0, então vejam, 1 vezes z na 0 é 1, né? Beleza, mas agora n igual a 1, então eu vou ter 1 vezes z na menos 1.
n igual a 2, z na menos 2 e assim por diante, né? Ok? Então veja, isso aqui é uma série, né? Uma série de potências. Então eu posso aproximar, eu sei isso aqui vai convergir, né? Desde que z, aqui no caso, seja maior do que 1, né? Ou vamos dizer assim, o 1 sobre z aqui seja menor do que 1. Então o módulo de 1 sobre z for menor do que 1, isso aqui vai convergir, certo? E vai convergir para como? Isso aqui vai dar uma série que é igual a 1 sobre 1 menos 1 sobre z aqui, que é a taxa, né? 1 sobre z, beleza? Então se isso daqui é só uma propriedade dessa série, então colocando numa forma padrão aqui, né? Vou multiplicar aqui, vai dar z sobre z menos 1. Z sobre z menos 1. Então essa definição aqui, pessoal, é uma propriedade dessa série. Essa série vai convergir desde que 1 menos z, 1 sobre z, né? O módulo de 1 sobre z menor do que 1. Tá? Bom, então a gente pode aplicar essa definição da transformada z para outros sinais, né, representados por funções matemáticas discretas, mas lembrando que a gente costuma só trabalhar com os sinais mais simples, como impulso, degrau, rampa, seno e cosseno, como a gente pode ver no livro, né? A gente vai ver depois a transformada de Fourier, que é onde a gente daí trabalha com os sinais mais complexos. A ideia da transformada de Laplace, transformada z, é trabalhar mais com os sistemas, tá? Bom, então tem outras transformadas de alguns sinais importantes na tabela do livro que a gente pode conferir, beleza? Então agora vamos ver algumas propriedades da transformada z. Propriedades Então tem uma propriedade que é a propriedade da convolução, que ela se mantém igual à de Laplace. Então, por exemplo, se eu tenho uma x de n cuja transformada z dá uma x, vou botar aqui maiúsculo, né, x de z, e se eu tenho uma y de n cuja transformada z dá uma y de z, se eu fizer a convolução de x de n com y de n, isso daqui é igual a, se eu tiver no domínio de z, uma multiplicação vezes y de z. Então, pessoal, se eu estou no domínio da frequência complexa discreta, a convolução vira uma multiplicação igual acontecia lá na transformada de Laplace. Isso daqui vai ser importantíssimo, né? Quando a gente tem sistemas complexos com vários sistemas e sinais, que eu teria que fazer convolução de várias convoluções, né, para resolver esse sistema. Quando eu estou no domínio Z aqui, eu simplesmente vou multiplicar esses sinais, esses sistemas que estão acoplados aí, tá? Então uma propriedade muito importante é a propriedade da convolução, ok? Bom, outras propriedades, vou falar só as mais importantes. Então uma propriedade importantíssima que a gente vai utilizar para transformar equações da diferença, então para fazer a transformada z de equações da diferença, a gente vai usar essas propriedades. No Laplace a gente usava a propriedade das derivadas, né? Como que era a derivada a gente utilizava. Aqui a gente vai ver as propriedades dos deslocamentos temporais, né? Bom, vamos ver agora a propriedade do deslocamento para a direita.
ou atraso, tá? Então essa daqui vai ser uma propriedade bem importante para a gente converter as equações a diferenças ou fazer a transformada das equações a diferenças para transformadas em. Então imaginem que eu tenho aqui um deslocamento temporal da função, uma y de n menos 1. Então vejam que ela está no formato de atraso aqui, pessoal, ó, n menos 1, beleza? Então para eu converter a transformada z disso daqui, então isso daqui vai ficar uma z na menos 1 y de z. Então vejam, o deslocamento na menos 1 vai ficar um z na menos 1, mais um y de menos 1. Ok? Então vejam, eu preciso aqui de uma condição inicial, porque é um deslocamento unitário, né? E vai acabar transformando esse deslocamento temporal aqui, ó, num polinômio de z, ó, depois, né? Quando a gente fizer a conversão ou a transformada dessas equações a diferenças na transformada z. Ok? Vamos ver então se for um sistema com dois atrasos, ó, y de n menos 2, um atraso de duas unidades, né? Vai ficar um z na menos 2 y de z, mais um z na menos 1 y de menos 1, mais um y de menos 2. Então vejam aqui, pessoal, como é um sistema com um atraso de duas unidades de tempo discreto, eu vou precisar de duas condições iniciais, tá? E percebam também uma coisa, se eu tiver condições iniciais nulas, ó, vejam, um atraso temporal vai dar um polinômio de z na menos 2, um atraso temporal de 1 vai dar um polinômio de z na menos 1, tá? Então vai ser bem direto quando a gente quiser achar a função de transferência discreta, onde tiver n-1, z-1, n-2, z na menos 2, n-3, z na menos 3 e assim por diante. Se eu tiver condições iniciais não nulas, eu vou ter que trabalhar daí mais essa parcela aqui que vai representar a resposta à entrada nula. Ok? Bom, dá também para eu trabalhar com outra propriedade, que é a propriedade do deslocamento para a esquerda ou avanço. Só tenho em mente aqui, ó, que se eu for subindo a ordem, vai subindo aqui para trás, né? Vai indo para trás o número de condições iniciais. Então se eu tiver ordem 3, eu preciso de n-1, n-2, n-3 e assim por diante. Geralmente as condições iniciais a gente conhece, né? Quando o tempo é n menor que zero, eu tenho um controle sobre isso. Vamos ver o que acontece com a propriedade do deslocamento para a esquerda ou atraso, tá? Bom, então se eu colocar aqui, ó, deslocamento para esquerda, tá? Ou aqui é avanço, né? O atraso a gente já fez. Avanço. Então agora a gente vai supor que a equação a diferença está assim, ó, no formato de avanço. Ou seja, y na n mais 1. Ok? Então nesse caso aqui, pessoal, olha só. Isso daqui vai ficar um z y de z, tá? Então se eu tenho um deslocamento para frente, y na n mais 1, ó, é um z na 1, tá vendo? Fica positivo. Y de z menos um z y de 0. Ok? Vejam que mudou um pouco aqui a parte da condição inicial. Se eu pegar para a ordem 1, para a ordem 2, isso daí vai ficar assim, ó. Então isso daí vai ficar z ao quadrado y de z menos z ao quadrado y de 1 menos z y
de 0. Bom, vejam aqui então que a ideia é a mesma, tá? Se eu tiver condições iniciais nulas, vejam que y de n mais 1 vira z, n mais 2 z quadrado, n mais 3 z ao cubo. Beleza, sem problema para a gente achar a função de transferência, né? Agora, quando eu tenho condições iniciais não nulas, vejam que eu tenho um problema quando eu estou no formato de avanço. Que eu vou precisar dessas condições aqui, ó, que elas estão para frente do zero. Tá? Então eu teria que rodar o sistema umas vezes para encontrar esses pontos. Ó. Isso daqui não é legal, né? Porque eu não dependo das condições iniciais. Então, em geral, a gente prefere colocar na forma de atraso para daí calcular quando eu tenho condições iniciais não nulas. Tá? Mas se eu tiver condições iniciais nulas, que toda essa parcela vai ser zero, dá para eu passar direto aqui para essa propriedade do deslocamento para a esquerda. Ok? Então vejam, de novo, quando eu tiver equações adferências, que vai ter a função assim em seus deslocamentos temporais, vai acabar virando polinômios de ordem de z, né? Sendo que a ordem aqui do expoente é igual ao deslocamento temporal. Ok? Por fim, pessoal, a gente pode ver as propriedades do valor inicial e do valor final. Ok? Bom, então a propriedade do valor final, do valor inicial, primeiro aqui, então o que ela é? Eu quero saber o x de n, né, quando o n tende a zero. Ou seja, qual o valor dessa função de n quando o n tende a zero, né? Então isso aqui é um limite, no domínio de z, se eu tiver em z. Isso daí é a mesma coisa que eu fizer o limite de x de z quando z tende ao infinito. Ok? Então, se eu quiser saber uma propriedade no domínio do tempo, mas estou lá no domínio da frequência complexa, no domínio de z, e eu quero inferir qual é esse comportamento no domínio do tempo, eu posso simplesmente aplicar essa propriedade e inferir esse comportamento no tempo. Tá? Então, esse é o teorema do valor inicial. E o teorema do valor final, a gente quer saber o limite de x de n quando n tende a infinito, né? Eu quero saber o que vai acontecer com essa função quando n tende ao infinito. Se ela for estável, ela vai estabilizar um determinado ponto. É a mesma coisa então que eu fazer o limite de z menos 1, que multiplica a x de z, com z tendendo a 1. Tá? Então vejam que é um pouco semelhante aqui quando eu estava no Laplace, só que lá eu fazia o s tendendo a 0, aqui o z tendendo a 1. Tá? Lá eu multiplicava por s, e aqui eu estou multiplicando por z menos 1, e x de z. Então vejam que quando eu multiplicava pelo degrau lá, era 1 sobre s, eu cortava s com s. O degrau aqui na z é z sobre z menos 1. Ó. Vejam que eu vou cortar aqui também. Ó. Vai sobrar um z e eu vou fazer esse z tendendo a 1. Ok? Então isso aqui é só um exemplo, serve para qualquer entrada, né? Que eu vou multiplicar aqui. Mas basicamente eu consigo então encontrar o teorema do valor final e o teorema do valor inicial, e a gente já viu lá naquela aula sobre respostas de sistemas de primeira e segunda ordem, que é bastante útil eu utilizar essas propriedades quando eu estou direto lá no domínio da frequência, aqui no caso no domínio Z. Ok?